A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. As palavras têm força, e o encardido sabe disso. Porém, parece que nós não sabemos. Vamos aprender com o Padre Léo. Sabem qual é a grande pedagogia do encardido para destruir as famílias, para destruir os jovens, para destruir a sociedade? Palavras perniciosas. Quando você meditar o livro do Êxodo, especialmente o Deuteronômio e o livro de Josué, você vai perceber a grande força motriz, o motor que levou as pessoas a vencer as situações mais difíceis, foi a palavra certa, dita na hora certa. E isso é a palavra de Deus. A história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, é mostrar-nos a força da palavra. E por que é importante perceber a força da palavra? Por tudo aquilo que eu vou falar amanhã, quando entrarmos no Novo Testamento. A palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós. O alimento que nos cura é essa palavra. Por isso o encardido trabalha com as palavras perniciosas. Que são palavras perniciosas? Palavras que desestimulam, palavras que irritam a gente, palavras que tiram a nossa força, palavras que nos enfraquecem. Meu Deus do céu, a senhora sozinha dentro da sua casa, quantas vezes acaba invocando o encardido? Porque fica só falando palavras perniciosas, murmurando. Por que a Bíblia condena tanto o murmúrio? Falo sobre isso no meu livro A Cura do Ressentimento. A força negativa do murmúrio. O murmúrio é uma semente de inferno. A pessoa fica murmurando, quer dizer, fica infernizando, jogando o seu interior para o buraco. A pessoa que murmura, que fica remoendo palavra negativa, que fica ruminando, logo ela está xingando. E ela briga com o armário, ela briga com a sujeira. E aí, se ela murmura, se ela xinga, quando a pessoa xinga, há um processo biológico, físico. Quando a pessoa se enerva, ela não consegue enxergar direito, aí ela não vê direito, aí ela vê as coisas turvas. Vendo as coisas turvas, ela se machuca, ela fica braba, ficando braba ela xinga, xingando fica mais nervosa, nervosa acelera o sangue acelera, leva a dor do pé para o corpo inteiro no instantinho, vira um buraco, um inferno inferior. A grande força do homem e da mulher que vence as batalhas em Deus, a grande força do homem e da mulher que não desistem, é a força de uma palavra geradora de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Tem jeito. Eu preciso repetir isso muitas vezes para mim mesmo. Eu não sei qual é a solução, mas eu sei que tem solução. Eu sei que Deus está no comando da minha vida.
Eu sei que Deus está no controle da minha história. Eu sei que a minha vida não depende de mim. Gente, que coisa espetacular. Que coisa pedagógica, psicologicamente maravilhosa. Moisés está falando para o povo. Olha, vocês mesmos experimentaram como Deus carregou vocês no deserto e no Egito, como um pai costuma, olha o verbo que ele usa, carregar o seu filho. Quando é que o pai carrega um filho? Quando o filho está cansado, quando tem que passar numa ponte perigosa, o pai leva o filho no colo. Tem que passar num córrego, antigamente não tinha ponte nos rios, a gente passava por dentro do porto, né? Aquela parte mais rasinha, o pai pegava o filho, punha no colo. Para andar a cavalo, o pai punha um travesseirinho aqui na cabeceira do arreio, punha o filho aqui e levava assim. A gente ia, senão na garupa, segurando nas costas do pai assim, metido, né? Meu pai. O pai carrega a gente no colo na hora das dificuldades, mas também na hora do cansaço. Meu avô era um homem espetacular, pai de mamãe. Meu avô era enorme, era um negão, com 1,90 m. Eles moravam no Biguá. E tinha muita festa na Ponte Santo Antônio. Tinha uns 10 quilômetros do Biguá. Meu avô levava a mamãe para dançar, nos bailes que tinha lá. E na hora que acabava o baile, meia-noite, 1h, na hora de ir embora, ele, porque mamãe estava cansada, porque mamãe tinha dançado muito, levava mamãe nas costas. Minha mãe tinha 13, 14 anos, 15 anos de idade. Já pensou? Quando lá no fim da vida, mamãe teve que cuidar das pernas dele, cheio de ferida, tadinha, ela lavava aquilo com tanto amor e carinho. Era aquelas pernas que tinham carregado quando ela tinha 14, 15 anos, que estava cansada porque tinha dançado. Olha que delicadeza. É isso que Moisés está dizendo. Deus carrega a gente no colo. O pai carrega o filho no... Também, quando um filho fica bêbado. Quantas vezes o pai e a mãe já levaram com lágrimas nos olhos aquele filho bêbado, fedendo cachaça, fedendo vômito, fedendo a sujeira. E o pai e a mãe levaram para o quarto para dormir. Às vezes deu um banho. Quando é que pai e mãe carregam filho no colo? Quando o filho está doente, quando o filho não pode andar. Mesmo um filho adulto está doente e não pode andar. Que força tem a mãe e o pai para levar esse filho no banheiro, para dar banho, para levar para a cozinha? É o pai que pega o menininho no colo para ele enxergar o desfile e levanta e põe o menino aqui em cima, na cacunda, no cangote, e o rapazinho se sente o maior porque ele vê todo mundo de longe, ele se acha o máximo. Nas horas difíceis o pai nos carrega no colo. Deus faz isso conosco. Os rastros da areia que o padre cita no livro. Moisés está dizendo para o povo: você não pode se esquecer disso. Agora, como é que eu faço para não me esquecer? Tem gente que diz assim: ai padre, eu tenho uma memória muito ruim, eu esqueço fácil. Meu irmão, quem tem a memória ruim não consegue esquecer. Quem tem memória boa consegue esquecer fácil. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A memória é espacial, ela é física. Para você colocar uma coisa nova na memória, você tem que esquecer coisas antigas. E nós acabamos nos esquecendo das coisas boas. Nós acabamos nos esquecendo das palavras fortes que ouvimos no catecismo da vida, de nossos pais, da igreja. E fomos nos acostumando com as palavras perniciosas, com as palavras desanimadoras, com as palavras que fazem você enxergar a realidade de forma distorcida, de forma errada. Conversamos isso ontem à noite, que distorce a verdade, que distorce a pessoa, e que vai colocando uma sobrecarga, e a pessoa vai ficando pesada, pesada, e nessa hora, como ela não tem mais a palavra que anima é o contrário de desanima, a palavra que orienta, a palavra que impulsiona, aí a pessoa entra em depressão.
qualquer tijolinho de nada e vira um obstáculo medonho. E a pessoa desiste fácil. Para não desistir, você precisa alimentar-se. Como o motor precisa do combustível, a nossa alma precisa da força libertadora da palavra. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus.
Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que significa dizer que nós conheceremos a verdade? Em primeiro lugar, nós temos que recordar. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho enquanto é homem, ou seja, é Jesus na sua humanidade, Deus que se fez homem, na humanidade que é o caminho para Deus. Agora, enquanto Deus, Ele é verdade e vida. E a verdade que Ele é precisa ser conhecida através da fé. Nós precisamos nos abrir para essa verdade. Mas existe um grande problema. Nós não queremos conhecer a verdade porque a verdade, em primeiro lugar, a primeira coisa que ela faz é que ela nos humilha. Sim, e exatamente por causa da soberba, os judeus não quiseram ouvir a verdade de Cristo. Veja, Jesus diz que a verdade vos libertará. Os judeus reagem. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Bom, primeiro, a patente e evidente mentira que é isso. Por quê? Porque os filhos de Abraão foram escravos no Egito. Os filhos de Abraão foram escravos na Síria, na Babilônia, depois dos gregos e agora dos romanos. Como nunca foram escravos? Eles são filhos de Abraão, mas exatamente aqui estão mostrando que não são filhos de Abraão porque não querem aceitar a verdade evidente, a verdade óbvia que está na frente deles, mas que só é acessível através da humildade e da fé. O nosso edifício espiritual, ele tem dois fundamentos, um fundamento negativo e um fundamento positivo. O fundamento negativo é a humildade, você precisa cavar um buraco no chão. O fundamento positivo é a fé, é ela que é a raiz que fica nesse buraco. É a raiz que vai cada vez mais se arraigando, crescendo e fazendo com que nós fiquemos com os pés colados no chão da verdade. A verdade de Cristo, a verdade que nos liberta, embora seja dolorosa. E por que ela é dolorosa? Porque o Cristo revela que somos escravos. Somos escravos de nossas vontades humanas, de nossos caprichos. Somos escravos de nossos preconceitos, nossas mentalidades. Somos escravos das nossas ideias. Porque você só irá realmente entrar na dinâmica de Deus quando você estiver disposto a mudar de mentalidade. Disposto a dizer, eu estava errado. Isso é humilhante. É humilhante você chegar e dizer, olha, vocês me conhecem, eu sou da igreja há tantos anos, eu sigo a Jesus há tantos anos, no entanto, eu devo dizer para vocês, meus irmãos, eu estava a verdade, eu conheci a verdade de Cristo, a verdade que Cristo revelou aos seus apóstolos, a verdade que o magistério da igreja transmite ao longo dos séculos, a verdade que os santos transmitiram para os seus filhos e filhas espirituais. Essa é a verdade de Cristo e a verdade liberta. Conhecereis a verdade. Então, nesse tempo de Quaresma, vamos aproveitar para pedir a Deus mais fé, pedir a Deus que nós estejamos dispostos a entrar nesta máquina de moer cana que vai triturando as nossas ideias preconcebidas e vai nos adequando à verdade de Cristo, a verdade incômoda que nos desafia para o amor. Sim, porque, afinal, a verdade que nós conhecemos pela fé, ela liberta. Para quê? Livres para quê? Livres para amar. Sim, libertos do nosso egoísmo, nós poderemos amar.
E então, crescendo de verdade em verdade, o amor finalmente brotará em nosso coração. E então seremos livres para amar. Mas que coisa horrível é nós sermos escravos do egoísmo, incapazes de amar. O cristianismo é, sim, a religião do amor. Mas para chegarmos a esse amor, precisamos abraçar uma verdade dolorosa e mudar, deixar de lado nossos preconceitos, nossa soberba e abraçar o Cristo, que é a verdade que nos salva e liberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A verdade vos libertará, libertará. A verdade vos libertará, libertará. Não temais os que matam o corpo, não temais os que armam ciladas, não temais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não temais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. A verdade vos libertará, Libertará. a verdade vos libertará, libertará. Não temais os que vos ameaçam com a morte ou com difamação. Não temais os poderes que passam, eles tremem de armas na mão. Não temais os que ditam as regras, na certeza de nunca perder. Tende medo somente do medo de quem cala ou quem finge não ver. Tende medo somente do medo de quem cala ou quem finge não ver. A verdade vos libertará, Libertará. a verdade vos libertará, libertará. Não temais os que gritam nas praças que está tudo perfeito e correto. Não temais os que afirmam de graça que vós nada trazeis de concreto. Não temais o papel de profetas, que o papel do profeta é falar. Tende medo somente do medo de quem acha melhor não cantar. Tende medo somente do medo de quem acha melhor não cantar. A verdade vos libertará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Os celebrantes da liturgia sacramental. Parágrafo 1142. Nem todos os membros têm a mesma função. Alguns deles são chamados por Deus na Igreja e pela Igreja a um serviço especial da comunidade. Estes servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, pelo qual o Espírito Santo os torna aptos para agirem na pessoa de Cristo cabeça ao serviço de todos os membros da Igreja. O ministro ordenado é como que o ícone de Cristo sacerdote. Por ser na Eucaristia que se manifesta plenamente o sacramento da Igreja, na presidência da Eucaristia aparece, em primeiro lugar, o ministério do bispo, e em comunhão com ele, os presbíteros
e diáconos. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Em 29 de março, nós celebramos São Jonas e São Baraquísio. Estes dois são mártires e eles sofreram a perseguição no ano de 327 sob o imperador persa Sarpor. Este imperador, ele perseguiu muitos cristãos no início do século IV. E entre os dois cristãos nós temos aqui a história de Jonas e Baraquísio, que foi relatada por um soldado chamado Isaías, que mais tarde, é claro, ele se converteu e deixou então a história de como foi o martírio destes dois irmãos. São Jonas, em primeiro lugar, ele foi entregue e eles queriam que Jonas recusasse a sua fé em Jesus e assim pudesse então adorar o imperador persa, assim como também adorar o sol e a lua. Jonas disse que em hipótese alguma faria isto, e então eles separaram Jonas de Baraquísio. Jonas foi açoitado e depois colocado num lago muito gelado para ficar horas e horas ali.
e o seu irmão, Baraquísio, foi colocado na prisão. Enquanto Jonas permanecia naquele lago, quase congelando, então Baraquísio foi levado diante do juiz e lhe fizeram um interrogatório. E Baraquísio defendeu tão bem a fé cristã que o juiz suspendeu aquele julgamento, devolveu Baraquísio até o cárcere, porque tinha medo que as outras pessoas que estavam assistindo o julgamento também se convertessem à fé cristã. Tamanha foi a sabedoria inspirada pelo Espírito Santo para Baraquísio. E então à noite o juiz ordenou que trouxessem novamente Baraquísio e continuasse o interrogatório. Ali o juiz mentiu a Baraquísio dizendo que Jonas tinha oferecido sacrifícios ao imperador e aos falsos deuses. Mas Baraquísio não acreditou na mentira contada pelo juiz e disse que Jonas jamais faria isto e que ele também, Baraquísio, não negaria sua fé a Jesus. O juiz o ameaçou, dizendo que ele seria morto, mas Baraquísio permaneceu fiel à sua fé. Ele foi martirizado com diversas torturas, entre elas colocaram chumbo fervendo dentro da sua boca e nos seus olhos, e depois de tamanhas torturas em todo o seu corpo, ele morreu defendendo a fé. Jonas foi tirado do lago ainda com vida, mesmo, é claro, sendo congelante aquele lago, ele conseguiu sair ali com vida. E também disseram a ele que o seu irmão Baraquísio tinha negado a fé em Jesus. É claro, era uma mentira, mas Jonas não acreditou e ele foi então morto. E a forma do martírio de Jonas é que ele foi esmagado com um rolo de madeira, de modo que suas veias se dissiparam em sangue e ele pôde entregar a sua vida a Cristo. Tanto Jonas quanto Baraquísio, dois irmãos de sangue, eles entregaram a sua fé a Cristo, porque traziam no coração esperança. Eles sabiam que a vida não terminava ali, naquela morte, mas a vida continuava em Cristo e por isso decidiram se entregar. Nós estamos aqui numa perseguição que é fora de Roma, é no Império Persa. E assim sabemos que em todo o mundo, homens e mulheres entregaram a sua vida porque trazem no coração a esperança cristã. São Jonas e São Baraquísio, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Eu quero sofrer até a última gota do meu sangue pra não te ferir e desprezar tudo que não for o meu Cristo para nele me encontrar. Pois viver pra mim só se for para amar até doer. Se não for assim, eu prefiro morrer do que te perder. Oh, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. De que vale esse mundo se não for pra te amar? Viver pra mim é Cristo,
morrer pra mim é lucro. De que vale esse mundo se não for para amar aquele que tanto nos amou? De que vale esse mundo se não for para amar Aquele que tanto nos amou. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Disse um sábio: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio, que levantarei o mundo de seus eixos. O que Arquimedes não pôde alcançar, porque sua solicitação não dirigia a Deus e se colocava num ponto de vista material, obtiveram-no os santos em toda a sua plenitude. Como ponto de apoio, deu-lhes o Todo-Poderoso a si mesmo e só a si mesmo. Como alavanca, a oração, que incandesce com o fogo do amor, e foi desta maneira que soergueram o mundo. Assim é que os santos ainda militantes o soerguem, e os santos vindouros o soerguerão e até o fim do mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. O céu aguarda os santos que amaram. Santo se faz de amor. O céu aguarda os santos que amaram. Santo se faz de amor. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar Jesus crucificado. Dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. O céu aguarda os santos que amaram. Santo se faz de amor. O céu aguarda os santos que amaram. Santo se faz de amor. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. E a santidade é amar Jesus. E a
a santidade é amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar.